Pokémon é literalmente uma das coisas mais importantes da minha vida. É isso, eu já vou começar esse vídeo direto sendo muito completamente honesto com vocês. Pokémon não é só uma franquia pra mim. Eu sei que isso pode soar exagerado, pode soar infantil. Picomon! Eu vou lhe pegar, Picomon! Mas cara, Pokémon significa muito pra mim. Pokémon foi a coisa que esteve comigo durante anos muito difíceis da minha vida. Foi uma das coisas mais presentes na minha infância, na minha adolescência. E eu tenho certeza que muitos fãs da franquia podem entender o que eu tô dizendo. Fãs do jogo, fãs do anime, fãs de Pokémon GO, fãs de qualquer variação, qualquer derivado que seja de Pokémon. Eu tenho certeza que tem gente que consegue entender o que eu tô querendo dizer. E Pokémon é uma coisa que eu amo muito e sempre esteve comigo. E se você não entende isso, você vai entender hoje. Eu vou te mostrar números, eu vou te mostrar o impacto cultural absoluto que essa franquia teve no mundo inteiro. E você vai entender por que Pokémon mudou completamente o mundo. E é isso do que nós vamos falar hoje. Os números, as vendas de jogos, as vendas de pelúcias, isso é só a ponta do iceberg. O que eu quero mostrar hoje é como que Pokémon, como que essa franquia que começou como um cara que coletava insetos no Japão, se tornou um fenômeno cultural, talvez o fenômeno cultural mais poderoso da história moderna. Como Pokémon não só conquistou o mundo, mas literalmente mudou o mundo. Bom, é isso. Deixa o like antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos bem parecidos com esse que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E vamos lá. Bom, vamos começar do começo. Vamos começar contando a história de como Pokémon surgiu. É uma história bem improvável. Satoshi nasceu dia 28 de agosto de 1965 em Setagaya, Tóquio. Mas ele cresceu em Mashida, uma área que na época ainda tinha muito verde, muito campo. Sabe o que ele fazia no tempo livre dele? É como eu já mencionei antes, ele coletava insetos. Ele era um moleque que passava horas da vida explorando, procurando e catalogando diferentes espécies de inseto. Ele era uma criança que cresceu vendo a urbanização destruir os espaços naturais que ele brincava. Ele viu playgrounds de infância sendo pavimentados, transformados em prédios, em estradas. E ele tinha um sonho, ele pensava quando criança, se eu puder criar um mundo onde as crianças do futuro pudessem ter essa mesma experiência que eu, de descoberta, de coleta que eu tive. E aí, em 89, Satoshi confundou a Game Freak junto com Ken Sugimori e Junichi Masuda. Se você tá vendo esse vídeo e é muito fã de Pokémon, você deve reconhecer os nomes. Era uma revista de jogos, uma fanzine, era coisa pequena. E quando ele teve a ideia de Pokémon, todo mundo disse que era algo impossível. A Nintendo quase não acreditou no projeto. Quem que vai querer coletar monstrinhos virtuais? Irmão, vocês nem sabem o que tá por vir. Quando lançou o primeiro jogo, que foi o Pokémon Red and Blue, chegou no Japão em 1996, ninguém nunca conseguiria esperar o que aconteceu. O Pokémon, o jogo primeiro, não foi só um sucesso, foi uma revolução cultural. Pokémon não só conquistou o mundo por acaso, não foi um acidente, foi um processo calculado, estratégico, com muita precisão. Primeiro, eles entenderam que precisavam de mais do que só jogos, né? Então, o anime começou em 97, logo depois que o jogo lançou. E foi um sucesso logo de cara no Japão, estourou demais. E quando chegou no ocidente, foi uma invasão cultural. E eu lembro de ser criança e ver Pokémon, você deve lembrar de ser criança, chegar em casa e ver Pokémon, falar sobre Pokémon na escola, jogar as cartas de Pokémon. Nossa, o tanto que eu gastei de dinheiro em cartas de Pokémon, até hoje, irmão, até hoje eu gasto dinheiro em cartas de Pokémon. É impossível não ver, era impossível não colecionar, era impossível não fazer parte desse algo maior. E bom, falando sobre o sucesso da franquia, eu preciso fazer justiça para uma das pessoas mais importantes dessa história, Atsuko Nishida. Você talvez não conheça esse nome, você talvez não sabe quem é ela, mas simplesmente foi a pessoa que desenhou o Pikachu. Quando ela entrou na Game Freak, os designs eram do Ken Sugimori, até hoje a maioria, não a maioria, mas o Ken Sugimori é conhecido por ser o cara que desenha os Pokémons, e todos os designs dele eram meio assustadores, meio agressivos, Pokémon tipo Raidon, Pokémons fortes, agressivos, monstruosos. E a Nintendo falou, ó, vocês precisam de Pokémon mais fofo, mano, esses Pokémon aí dão muito medo. E aí entra a Nishida. O Pikachu originalmente era baseado num Daifuku, aqueles docinhos japoneses redondos. Depois ela mudou pra uma inspiração mais baseada em um esquilo, e aí ela acabou também desenhando Bulbasaur, Charmander, Squirtle, os Pokémons iniciais que definiram a franquia pra sempre. Cara, eu tenho tatuado no meu braço Charmander, Bulbasaur e Squirtle. É doideira. Pra você ter uma ideia, uma carta do Pikachu ilustrador desenhada pela Nishida foi vendida por $195 mil em 2019, quebrando um recorde mundial do Guinness de carta mais cara vendida. Sem ela, Pokémon provavelmente seria uma franquia completamente diferente, talvez nem existisse como nós conhecemos hoje. Mas ó, nem tudo foram flores, né? Temos uma história de Pokémon que talvez vocês conheçam, que eu acho muito interessante nós falarmos sobre aqui. Em 16 de dezembro de 97, teve um incidente que quase acabou com a franquia, foi aquele episódio do Porygon. 685 crianças foram hospitalizadas por convulsões causadas pelas luzes piscantes do episódio. Eu lembro de assistir esse episódio depois que essa confusão já tinha acontecido, né? Até porque em 97 eu não tava assistindo Pokémon, eu tava, né, no céu, eu era um anjo. Foram 4 milhões de pessoas assistindo aquele episódio ao vivo. E imagina o pânico dos pais quando aquelas crianças começaram a ter um choque, né? O anime ficou 4 meses fora do ar, o episódio foi permanentemente banido, mudaram as leis de transmissão no Japão por causa disso. Mas o mais impressionante é que a franquia sobreviveu, né? Não só sobreviveu, como voltou mais forte. Isso mostra o poder cultural que Pokémon já tinha conseguido, né, em tão pouco tempo. E agora eu vou falar de algo que muita gente não percebe, que talvez seja uma das maiores forças por trás do sucesso de Pokémon. É que Pokémon foi o responsável por uma revolução
educacional silenciosa no mundo inteiro. Tem estudos acadêmicos publicados em jornais de pesquisa, tem vídeo do YouTube que você pode ver, tem muitas coisas que provam que Pokémon GO, por exemplo, melhorou significativamente a atenção seletiva, a concentração, a imaginação criativa e a sensibilidade em crianças, né, da idade escolar. Pokémon GO é uma coisa que talvez muita gente não joga mais. Pokémon GO é uma coisa que foi um sucesso muito, muito grande por talvez pouco tempo, mas, cara, nem precisa de estudo pra saber isso. Eu vivi isso, você viveu isso. Quem não participou desse momento jogando Pokémon GO e percebeu o quanto foi um negócio que mudou o mundo? Mano, tinha gente saindo e indo pra lugares que ninguém nunca tinha ido antes. Mano, era um jogo que literalmente fazia você andar. Mas não é só Pokémon GO, não é só esse negócio recente. Pensa mais atrás. Quantos de vocês não aprenderam inglês porque estavam querendo ler ali o que o ataque de cada Pokémon ia fazer, usando a matemática pra calcular damage? Até hoje, pô, você vê os jogadores profissionais de Pokémon no torneio, os caras precisam de matemática, tudo bem que, né, calculadora de damage já existe, mas enfim, exige muito do aprendizado jogar Pokémon, por exemplo. O Pokémon ensinou vocabulário avançado pra crianças de 6, 7 anos, palavras difíceis, o nome de ataque, nomes de detalhes no jogo do Pokémon foram inseridos no cérebro das crianças, palavras que elas jamais veriam em livros didáticos da idade delas. E o mais importante é que os jogos de Pokémon ensinavam estratégia, pensamento lógico, planejamento de longo prazo. Qualquer um que já montou um time competitivo de Pokémon sabe que é muito complexo, é tipo um xadrez. Vai no Pokémon Showdown e tenta montar um time de Pokémon pra você ver, você vai tomar um pau. E existe uma dimensão política dessa história sobre o sucesso de Pokémon que é bem fascinante. Pokémon se tornou uma das principais armas de soft power do Japão, né? E já entrando mais em política, né? Falando sobre isso, o governo japonês tem uma estratégia chamada Cool Japan, que foi lançada em 2013, que usa produtos culturais como Pokémon, por exemplo, talvez o Pokémon seja a ponta dessa lança, que é pra projetar influência global. E faz total sentido, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão não podia usar hard power militar, então eles usam a cultura. E que arma cultural melhor do Japão do que Pokémon? Não tem nenhuma outra cultura hoje em dia no mundo da cultura pop, entre aspas, que é mais poderosa do que a cultura japonesa. Você anda em São Paulo na Liberdade, cultura japonesa. Você vai por qualquer lugar, tudo é influenciado hoje em dia por anime, por cultura japonesa. É muito forte. E Pokémon é a maior franquia dessa cultura. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos jovens, adolescentes hoje em dia, principalmente muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, principalmente eu, foi o motivo pelo qual eu criei esse canal, animes, cultura japonesa. Muita gente tem uma visão positiva do Japão por causa desse impacto cultural, por causa de Pokémon. Quantas pessoas associam o país Japão com criatividade, inovação, diversão por causa dessa cultura, por causa dessa franquia. Pokémon é transmitido em 192 países, as cartas colecionáveis têm 15 idiomas, 93 países, os jogos estão sempre sendo lançados em 9 idiomas, porém eles não têm português ainda, né, filhas da... Não é só entretenimento, é diplomacia cultural e é eficiente, né? Mas cara, ok, por que Pokémon funciona? Por que essa franquia especificamente conseguiu o que nenhuma outra conseguiu? Vamos lá, primeiro, os temas de Pokémon são universais: amizade, crescimento, descoberta, aventura. Essas são necessidades humanas básicas que transcendem a cultura. Segundo, a genialidade do sistema de Pokémon de coleta. Pokémon toca no instinto mais primitivo de caçador e coletor do ser humano. Gotta catch 'em all. Tem que pegar todos. Não é só um slogan, né? É um comando direto do nosso DNA. Vamos coletar todos os Pokémon. Terceiro, a evolução constante, mantendo a essência, né? A franquia se adapta. Jogos de celular, jogos de VR, TCG. Pokémon nunca se perde no que faz, mas tá sempre fazendo mais coisa. Pokémon tá disponível em todas as plataformas que você pode imaginar, sendo jogo, sendo mídia física, sendo anime, TV, filme. Pokémon sempre foi multiplataforma desde o início, né? Jogos, animes, cards, brinquedos, filmes, tudo que eu já falei, mídia, várias mídias e cada uma reforçando a outra, criando um ecossistema cultural que faz Pokémon ser muito forte. E talvez o mais importante, Pokémon cresceu junto com a sua audiência, né? Quem jogou Red and Blue na infância, hoje joga com os filhos. É uma experiência intergeracional, cara. Quem começou jogando Red and Blue talvez não vai jogar o jogo mais novo, Scarlet e Violet, que o jogo ainda pode ser um pouco infantil. Porém, eles ainda conseguem lançar muitas coisas que se mantêm, entre aspas, adultas para sua audiência. Pokémon ainda consegue agradar muito todos os públicos, né? Então, vamos supor, nos últimos anos aí, Pokémon lançou Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, que são jogos mais infantis, né? Que talvez apelem para uma audiência mais jovem. Porém, Pokémon também lançou o Sword and Shield, que foi, na minha opinião, um dos jogos mais, entre aspas, maduros ou da franquia principal nos últimos anos. Eu adoro Pokémon Sword, adoro, talvez seja um dos meus jogos favoritos da franquia, mesmo tendo seus problemas. E você pode ir do YouTube e achar muitos vídeos de gente falando mal de Pokémon. Esse vídeo aqui, infelizmente, eu tô falando bem, então se você quiser ver alguém falando mal de Pokémon, vai procurar outro vídeo, só pra dar um exemplo de que a franquia continua a apelar pra todos os públicos. E é impossível imaginar a cultura pop moderna sem Pokémon, né? A franquia literalmente criou template pra outras franquias transmídia modernas, né? A Marvel usa o modelo de Pokémon de construir um universo conectado através de múltiplas mídias. Fortnite, o maior jogo dos últimos tempos, usa o sistema de temporadas, colaborações, eventos globais, que tudo isso tem o DNA de Pokémon desde que começou a internet pra compartilhar jogo. A própria ideia de fandom global, como a gente conheceu hoje, que foi praticamente
praticamente inventada por Pokémon. Foi a primeira franquia que conseguiu criar uma comunidade verdadeiramente global de fãs interagindo através de culturas diferentes. O impacto tecnológico, por exemplo, Pokémon GO popularizando a realidade aumentada pro mainstream, né? Antes de Pokémon GO, essa inteligência artificial de AR, né, de Augmented Reality, realidade aumentada, era coisa de nicho, né? E talvez uma das coisas mais populares que saiu de Pokémon que a gente tem que falar, que é o jogo de carta, né? O TCG, Pokémon de carta. É uma coisa sensacional, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas tá sempre muito popular. Os seus streamers favoritos colecionam carta de Pokémon, fazem live abrindo carta de Pokémon, gastam um dinheiro do caralho abrindo carta de Pokémon. É uma coisa que prova que Pokémon continua sendo relevante, pioneiro em inovação. E como eu já falei, Pokémon é muito importante pra mim, pra minha vida pessoal. É uma coisa que me fez crescer como gente, foi uma porta de entrada pra mim pra muitas coisas. Eu lembro de passar, cara, noites e noites e noites na minha adolescência, em momentos ruins da minha vida, vamos ser honestos, em momentos de adolescente, né? Quem não tem os momentos de adolescente? Mas eu lembro de passar a noite jogando Pokémon Emerald, que é o meu jogo favorito da vida. Pokémon Emerald é o meu jogo de Pokémon favorito, e eu lembro de, jogar e ficar imerso naquele mundo por muito tempo, e nunca vou esquecer aqueles momentos. Pokémon Emerald, Pokémon Fire Red, a primeira vez que eu emulei o 3DS no meu PC pra jogar Pokémon Sun and Moon, que é um jogo que eu amo muito, que talvez não seja um jogo tão bom, mas é por esse motivo, pelo fato de eu ter conseguido emular um jogo no meu computador pra jogar Pokémon e viver aquela experiência, sabe? É uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eu sempre vou guardar pra mim. E, quantas amizades que eu fiz trocando carta, jogando, conversando sobre o anime de Pokémon, quantas vezes que Pokémon foi ponte entre mim e pessoas, sabe? É uma coisa que hoje eu vejo nas minhas amizades, eu olho pra trás, olho em tudo que Pokémon construiu e falo, cara, isso é mágico, é o poder de uma franquia verdadeiramente atemporal. Bom, no fim das contas, Pokémon conquistou o mundo porque entendeu algo fundamental sobre a natureza humana, né? A nossa necessidade de pertencer e descobrir, de crescer. Não é à toa que a franquia é a mais lucrativa da história, né? Não é a sorte que tá presente em 192 países. Não é coincidência que 3 gerações diferentes jogam juntas hoje. Pokémon conseguiu algo que pouquíssimas criações humanas conseguiram ter, que é transcender o entretenimento e se tornar parte fundamental da cultura global, se tornar uma linguagem comum entre pessoas de culturas diferentes e completamente distintas. Mesmo se você não vê o anime mais hoje, que, eu não vejo mais o anime hoje. Você acha que eu vou ver aquele negócio que para na Netflix lá, aquela menininha, aquele menino? Não faço ideia. Óbvio que eu não vejo. Não é mais o Ash. Você acha que eu vou ver? Lógico que eu não vejo mais o anime. Mas você acha que eu não vou comprar o novo jogo que vai lançar? Vou comprar, porque o jogo tá ligado? Pokémon. Ainda existem sonhos que podem ser compartilhados, ainda existem aventuras que valem a pena viver, e isso me enche de orgulho, né? Porque no mundo cheio de divisões, de conflitos, de diferenças, Pokémon sempre provou que ainda existem coisas que podem unir a humanidade. Mas é isso, né? E aí, qual foi o impacto de Pokémon na sua vida? Quando que você descobriu Pokémon? Qual é o seu Pokémon favorito? Enfim, comenta aí, vou ler todos os comentários e tenho certeza que, acho que vocês devem curtir tanto a franquia quanto eu curto também. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Se você ainda não fez, compartilha esse vídeo com aquele amigo que também gosta muito de Pokémon e vamos espalhar essa paixão. É isso, obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!